Marcelo, eu sei que você está muito por dentro do assunto, queria que você falasse qual o seu envolvimento com isso. Lembrando que a energia solar evitou mais de 8,3 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. E também emprega mais de 200 mil pessoas. Qual que é o ponto, né, Marcelo? Que a gente vai, ao mudar isso, ou pelo menos o que vocês defendem, a mudança da eliminação aos poucos dos subsídios, vai ser um desincentivo. Você entende que o Brasil produzirá menos energia elétrica? A gente está taxando o sol, entre aspas, como se fala, a gente está destruindo empregos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que são pontos mais polêmicos, pelo menos bastante presentes nas redes sociais. Sami, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse diálogo. Eu vou tentar ser didático para que aquele telespectador que não tem identidade com a matéria possa entender e aproveitando o próprio nome do programa, né, para a gente refletir aqui sobre o que é fato e o que é mito. Primeiro, o que é fato? O que compõe a tarifa de energia elétrica? Aquela conta que você... Acho que tivemos um... Voltou. Aquela conta que você recebe na sua casa, ela é a soma de 6 itens. Ela é a soma do custo para produzir a energia e dos encargos que existem sobre essa energia. Do fio de transmissão, que é o fio... Deputado, está conosco? Oi, Pode continuar. Você estava falando que são 6 itens, né? A gente tem... pode retomar. A energia, a produção da energia e os encargos que incidem sobre isso. O fio de transmissão, que é o fio que tira a energia, por exemplo, lá da hidrelétrica e leva esse fio tem um custo. A manutenção desse fio tem um custo. O fio de distribuição, esse fio de transmissão é o fio A. O fio de distribuição é o fio B, que é o fio que sai da distribuidora e a rede instalada dentro das cidades. Isso também tem um custo, que compõe o preço da tarifa. Os encargos que existem sobre o fio A e sobre o fio B e as perdas, tanto perda técnica como furto. Isso compõe a tarifa, aquela continha de energia que você recebe na sua casa, é a soma desses custos. O que acontece? Se você sai da distribuidora de energia e vira um consumidor de uma geração distribuída ou um autoconsumidor que coloca uma placa de energia solar na sua casa, você continua pagando a energia e os encargos, mas você paga com a energia gerada, com o excedente da sua energia gerada, mas você não paga o fio de transmissão, não paga o fio de distribuição, não paga os encargos e não paga as perdas. O que acontece? Quem tem uma GD ou uma placa de alto consumo na sua casa não se desconecta da rede, porque a energia solar só sustenta 30% do dia de uma casa. Porque quando chove não tem energia, à noite não tem energia. Então você precisa continuar conectado na rede. O seu custo para a rede, o seu custo para a transmissão, o custo de perda, o custo de encargos, você deixa de pagar, mas ele continua existindo. Se ele continua existindo, ele vai ser distribuído entre as pessoas que não têm GD, que não têm dinheiro para colocar uma placa de energia solar na sua casa. Isso, obviamente, que encarece a tarifa. Se você considerar que os estudos apontam que mais de 90% de quem usa GD ou tem alto consumo são a classe A e AA, significa que esses estão pagando menos e parte da energia deles está sendo paga pelos mais pobres que não podem comprar uma placa de energia solar. Esse é o primeiro fato. O segundo fato que precisa ser tratado aqui, e para mim também é relevantíssimo, é que as distribuidoras elas têm dever de universalização.
elas têm que colocar energia em todos os lugares. Elas têm que colocar energia no Lago Sul e em Ceilândia. Elas têm que colocar energia na Barra e no Morro do Alemão. Elas colocam energia onde também não é viável economicamente. Como a GD não tem dever de universalização, ela só coloca energia onde é altamente viável do ponto de vista econômico. Então, ela tira esse consumidor da distribuidora e deixa o consumidor de baixa renda, o consumidor com maior inadimplência, as áreas onde há maior furto, com a distribuidora. Você tem o mesmo custo dividido por menos gente. Aí vem o mito. É mito que a GD não tem subsídio cruzado pago na conta de quem não é GD. Tanto é mito que eu propus ao relator incluir uma emenda, porque eles dizem que não tem subsídio. Eu propus ao relator incluir uma emenda vedando qualquer subsídio cruzado e ele diz que não pode acatar a emenda. Ora, se não tem subsídio, qual é o problema de vetar o subsídio no texto da lei? E, por fim, um mito que também é importante de ser desmontado, Sami. Nós não estamos falando aqui de um lobby de consumidores domésticos que colocaram uma placa de energia solar em cima do seu telhado para autoconsumo. Nós estamos falando de um lobby poderosíssimo de empresas que geram energia, de grandes fazendas que geram energia e passam parte da sua conta, parte do seu negócio para o consumidor de baixa renda que não pode ter uma placa de energia solar. Eu não posso concordar. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade. Não, eu queria que você só incluísse isso na sua resposta. Um dos motivos que a gente paga energia alta, pelo menos é um dos argumentos que se fala, né? Muita gente está escrevendo aqui para a gente, é pelo uso das termoelétricas. Nesse sentido, quando mais geração distribuída a gente tiver, né, energia solar, menor deve ser o custo dessa energia, que é mais alta. Nesse sentido, não há risco de, ao eliminar, ainda que aos poucos, os subsídios, desincentivar um modelo de energia solar, ou seja, a gente não vai estar aumentando a termoelétrica para compensar isso, ou isso já está na conta ou dentro dessa proposta? Sami, esse subsídio surgiu quando uma placa de energia solar custava $130. Hoje custa $30. O que significa que o subsídio hoje, ele não é mais um instrumento para viabilizar o negócio. Ele é um instrumento para potencializar o lucro. Ótimo, eu não sou contra que ninguém tenha lucro. Eu não posso concordar que um cidadão que não pode ter uma placa de energia solar pague parte do lucro rápido de quem vende energia solar através de geração distribuída. Repito, isso não é um lobby de quem tem uma placa na sua casa para autoconsumo. Isso é um lobby de empresas. Nós estamos falando de empresas que chegam a produzir, na caracterização do relatório do deputado Lafayette, é pequena, uma geradora que gera 5 mega. Uma geradora que gera 5 mega, ela ilumina 5 mil casas. É uma cidade de 20 mil habitantes. Então, alguém que vende energia para uma cidade de 20 mil habitantes tem parte do seu negócio subsidiado, pago por um cidadão que não pode ter uma placa de energia solar na sua casa. Óbvio que nós temos que estimular a energia solar, mas o melhor caminho para isso é o caminho dos leilões. Eu sou um entusiasta da energia solar, que a energia solar é limpa, ela é mais barata, que ela barateia o sistema, isso também é fato, não é mito. O melhor caminho é estabelecer um percentual crescente de energia solar na compra de demanda das distribuidoras e fazer essa compra por leilão. Porque o problema, Sami, é que quando uma distribuidora compra energia solar num leilão, ela compra 1 megawatt-hora por R$ 85. Mas a energia solar reinjetada pelo GD volta para a rede ao custo de R$ 550. Quem é que paga essa diferença? O cidadão que não tem GD. Esse sistema é insustentável, repito, é um Robin Hood às avessas. É o pobre pagando parte do negócio e o pobre pagando a conta do rico. Nós precisamos equilibrar melhor isso. E nós não estamos propondo acabar. Nós estamos propondo criar uma regra de transição, que no texto do deputado Lafayette é uma regra de transição de 25 anos.
significa 135 bilhões nos 25 anos, significa 4 bilhões e meio de reais a mais na conta do cidadão. Olha lá, tem gente que diz, não, mas as distribuidoras não perdem nem ganham nada com isso, porque todo o custo é repassado para a tarifa, que quem paga é o coitado do cidadão que não pode ter uma placa solar.